Olá pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o conteúdo da segunda semana do PET, volume 2. E o tema da nossa aula é Nicolau Maquiavel e a lógica do poder. Maquiavel foi importantíssimo e ainda continua sendo, um importantíssimo filósofo e historiador italiano. Ele nasceu em 1469 e morreu em 1527. Maquiavel ele viveu no período do Renascimento, o seu contexto histórico. Só relembrando, o Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália do século XIV e se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Além de ser um grande pensador, um grande teórico da época, Maquiavel também era um homem da política, um homem da prática. Tanto que, enquanto secretário de Estado, ele entendia que a república, o modelo republicano, seria o melhor modelo para unificar e consolidar e estruturar a Itália. A teoria de Maquiavel ela tem dois pontos importantes, ela é realista e utilitarista. Enquanto realista, ele vai falar da realidade, como que a prática política se dá, não enquanto ideal político, como aqui ele faz até uma crítica a Platão em relação ao idealismo político de Platão. E utilitarista também é algo que tem que ser algo prático, que tem que ter utilidade prática, objetiva. Algumas questões iniciais para pensarmos juntos. Por que Maquiavel subverteu a abordagem tradicional da teoria política? Depois, quais características devem possuir o príncipe para governar para o bem comum? Terceira questão, quais as diferenças entre o príncipe de virtude e o tirano? E a quarta, a teoria de Maquiavel pode contribuir para uma melhor compreensão do atual cenário político nacional? Nós podemos dizer, mas Maquiavel viveu no século XV, estamos no século XXI. Em que a sua teoria, o seu pensamento pode contribuir para pensarmos e compreendermos o atual cenário político nacional? Vamos ver se a sua teoria nos contribui para alguma coisa. Palavras-chave que vão orientar o nosso percurso: Maquiavel, política, príncipe, realista e utilitarista, fortuna e virtude. Então, a concepção política de Maquiavel, ela parte do seguinte pressuposto, que a natureza humana ela é capaz do mal e do erro. A natureza humana ela tem essa capacidade, essa potencialidade para o mal e para o erro. Tanto que isso vai justificar as ações de violência, as atrocidades cometidas ao longo da história, em função desse pressuposto antropológico de Maquiavel em relação à natureza humana. A partir desse pressuposto, Maquiavel vai dizer que a concepção política de Maquiavel é realista porque ela está baseada nas ações factuais do homem, nas ações reais, naquilo que o homem é, não naquilo que o homem pode ser, naquilo que o homem faz, não naquilo que o homem deve fazer. E utilitarista é a teoria voltada para a ação eficaz e imediata, uma ação que de fato dê resultado. Então, a partir daí, o novo ethos político apresentado por Maquiavel, na verdade, desvelado por Maquiavel, a ciência política só tem sentido se propiciar o melhor exercício da arte política, só faz sentido desse modo. Depois, a política é entendida como disciplina autônoma. E por que Maquiavel fala que a política ela deve caminhar com suas próprias pernas? Porque ela deve desvincular-se da ética particular e da religião. Por isso, a moral política distingue-se da moral privada. Aqui entra um aspecto interessante. Muitos dizem que a política apresentada por Maquiavel ela não tem ética, totalmente fora da ética. Mas o que Maquiavel ele diz? Que uma vez que a política deve caminhar com suas próprias pernas, ela deve ser autônoma, ela não pode estar presa, arraigada a valores e a regras morais advindas de uma religião. Por que isso? Porque senão
uma vez que a política ela se dá no espaço público e é para o bem de todos, para o bem comum, se ela estiver alicerçada em uma moral, em uma ética privada ou de uma religião, ela vai, o ator político, o agente político, ele vai agir em função daquelas normas e regras voltadas para um grupo e vai impor essas normas e regras para toda a coletividade. Então Maquiavel aponta essa questão. E deve ser examinada na sua especificidade própria, a posteriori, né? Quer dizer, esse ethos político ele deve ser examinado a partir daquilo que é próprio daquela localidade, daquele contexto, e a partir da experiência também, né? Não a priori, né? Não a partir de um ideal, sem viver a experiência, mas a partir da própria experiência. E isso porque o novo ethos político, em Maquiavel, ele tem como objetivo da ação política o bem comum. E esse bem comum ele se dá pela manutenção do poder político. Quer dizer, é o bem de todos, não o bem só de um grupo. Aqui outras duas palavras importantes aqui, a relação fortuna e virtude. Então, fortuna em Maquiavel vai ser entendida como um acaso, o imprevisível, o inesperado. Tá? Aquilo que acontece sem estar sendo esperado por alguém, no caso pelo príncipe ou governante. O que é a virtude? A virtude é a capacidade de enfrentar o inesperado para superá-lo. Isso é interessante. A virtude em Maquiavel é diferente da virtude dos gregos. A virtude dos gregos é a capacidade a capacidade para praticar o bem. A virtude em Maquiavel é a capacidade para enfrentar e superar o inesperado, mesmo que esse enfrentamento do inesperado envolva violência, que talvez de certa forma seria a prática do mal. Então aqui, o príncipe virtuoso, ele vai estar nessa questão da fortuna, do acaso, do inesperado, do imprevisível e da virtude. Agora, como que o príncipe vai se preparar para ter a virtude? Duas recomendações de Maquiavel, interessantíssimas. A teoria e a prática. A teoria, o conhecimento sobre os grandes homens da história, os grandes líderes da história, e a prática. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, nos momentos de tranquilidade e paz, cabe ao príncipe ou governante viajar pelo seu território, conhecer todo o seu território, para se preparar para a fortuna, o improvável, o imprevisível, o ataque do inimigo. E também para a caça, para estar se exercitando bastante. Para que no momento de confronto, no momento de guerra, ele esteja preparado, tanto teoricamente, a nível de conhecimento, do saber, quanto a nível prático, né? O exercício, totalmente preparado. Outra questão interessante que apresenta o Príncipe de Maquiavel, né, o livro, a diferença entre o príncipe virtuoso e o príncipe tirano. Isso é importantíssimo para pensarmos, né, o comportamento dos nossos governantes, dos nossos líderes, né? Se esse comportamento ele tende a um príncipe virtuoso ou a um tirano. O príncipe virtuoso ele é forçado pela necessidade a usar da violência visando o bem coletivo, quer dizer, estou sendo atacado pelo inimigo, então vou utilizar da força da violência para proteger a coletividade, para proteger o meu povo. E o tirano? É aquele que age por capricho ou interesse próprio. Em outras palavras, ele não está preocupado com o bem da coletividade, ele está preocupado simplesmente em realizar os seus desejos. Agora, para pensar, para finalizarmos a nossa aula, mas não a nossa reflexão sobre Maquiavel, aqui uma citação presente no livro de Maquiavel, nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando há de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. Enquanto lhes fazes bem,
são inteiramente teus. Oferece-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe. Mas quando ele chega, revolta-se. Em poucas palavras, Maquiavel ele diz ao príncipe ou governante que deve ter muito cuidado com o povo, com as pessoas. E isso porque as pessoas são interesseiras. Quando quando seus interesses são atendidos, elas estão amando aquele que está no poder. Mas quando seus interesses não estão sendo atendidos, elas se revoltam e até derrubam, pode até derrubar do poder aquele que está governando. Então a questão central aqui nessa citação de Maquiavel é que as pessoas agem puramente por interesse. As nossas referências aí, né, essa aula de hoje está no PET, volume 2, páginas 124 e 127, referências das imagens que estão nos slides. No mais, cuidem-se e abraços a todos e até a próxima aula.